Oi, mais uma entrevista da série Neumann Entrevista. A ex-corregedora-geral da Justiça, a ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que é uma das entrevistadas também na série Neumann Entrevista, que está saindo em livro pela editora Almedina. Sai o primeiro volume com 35 entrevistas esta semana e, mais tarde, até o fim do ano, o segundo volume, com a entrevista, inclusive, da Eliana. A Eliana é das minhas melhores entrevistadas, porque é uma mulher de coragem e de lucidez acima de qualquer prova. E nesta semana, em que houve a mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal, e também houve uma espécie de lava-toga em mangas curtas, com essa operação Esquema S, é a pessoa certa para ser ouvida neste momento. Aliás, sempre será, pela palavra corajosa e lúcida. Doutora Eliana, como a senhora viu essa troca na presidência do Supremo, em que ela pode influir nos rumos, nos destinos do nosso Poder Judiciário? Olha, eu vi com muito bons olhos pelo seguinte, hoje se diz que no Supremo nós temos os ministros institucionais e os ministros conjunturais. Os ministros conjunturais são aqueles ministros mais políticos, ligados exatamente ao ativismo político que se apossou do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, ele é um ministro mais institucional, é um magistrado de carreira, sempre combateu a corrupção, isso eu tenho segurança, porque nós fomos colegas durante muitos anos no Superior Tribunal de Justiça. Durante 10 anos eu convivi na mesma sessão, na Corte Especial, com o ministro Luiz Fux, e sei que ele é desta linha. Aliás, o discurso dele foi todo nesta linha, de combate à corrupção, de fortalecer todas as operações de enfrentamento à corrupção. De forma que eu acho que as coisas vão melhorar, mas sob esse ponto de vista de um fechamento maior em torno do movimento de combate à corrupção. Mas, doutora Eliana, nós dois sabemos, a senhora sabe muito mais do que eu, que o poder do presidente é limitado pelo plenário. Quer dizer, nós vamos ter muitas vantagens nas decisões monocráticas de férias, mas na rotina, por exemplo, o Dias Toffoli vai para uma turma, vai mudar o equilíbrio dessa turma. E eu li também com muito agrado e com muita esperança o discurso do doutor Fux. Ele fala que não permitirá o recuo. Eu diria, não sei se a senhora concorda comigo, mas eu diria que recuo já houve e grave, graças à presença de um conterrâneo seu, Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, por decisão unilateral e conspiratória do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você me pergunta se eu acho isso. Realmente. Não, se a senhora acha, basicamente, doutora Eliana, que é possível ele conter o recuo, se o recuo já houve. O recuo já houve, a passos largos, porque o que aconteceu com o movimento de combate à corrupção foi uma implosão do Ministério Público. Ou seja, o órgão acusador, o principal órgão que toma conta das ações penais, o dono das ações penais, fez um desmanche. É como um elefante numa casa de lúcias. Então, foi horrível, né? Esse combate, o posicionamento do Procurador-Geral da República. De forma que o estrago foi muito grande, e está sendo, porque ele está colocando pessoas à frente na coordenação da força-tarefa, pessoas escolhidas à ponta de dedo, que é para fazer o fechamento dessas operações. Agora, de qualquer sorte, temos uma luz no fundo do túnel, porque nós tínhamos o procurador da República, o Procurador-Geral da República, muito alinhado com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que
embora diga que está defendendo a Operação Lava Jato, na realidade não está. Todos eles dizem isso, mas não estão. Eles estão fechando o movimento da Operação Lava Jato. E agora, pelo menos, nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal que está muito mais voltado para as instituições. Então, de qualquer sorte, nós temos mais um elemento que pode nos dar uma certa esperança. Eu digo uma certa esperança porque parece que ali, naquelas cadeiras, existe um micróbio. As pessoas são de um jeito, sentam na cadeira e ficam diferentes. Nós temos, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, uma mulher que foi colocada no tempo que a Ordem dos Advogados do Brasil fazia escolhas mais sensatas, e ela foi colocada como uma grande mulher, uma grande jurista, e chegou lá, ficou meio deslocada, tomando posições muito fragilizadas, que nós ficamos preocupados com isso que aconteceu, né? Mas, de qualquer sorte, o discurso do ministro Luiz Fux, ele está na mesma linha do que ele fez durante os 10 anos que esteve no Superior Tribunal de Justiça. Doutora Eliana, eu escrevi um artigo no Jornal do Estado de São Paulo chamando a atenção para o fato que o Supremo só tem 2 juízes concursados, a doutora Rosa Weber e o doutor Luiz Fux, juiz estadual do Estado do Rio. A senhora que acha que tem alguma coisa a ver, uma boa mudança, uma mudança na direção certa, ter um magistrado de verdade, que pode dizer, como ele disse no discurso dele, depois de dezenas de anos na magistratura, coisa que nenhum dos outros 9 que não são juízes pode dizer, porque foram todos procuradores ou advogados? Veja bem, o que acontece é que um juiz profissional, um juiz que atravessou a vida sendo magistrado, ele tem muito mais condições de lidar com o Poder Judiciário, ser cúpula do Poder Judiciário, do que qualquer outro. O que, entretanto, não vai fazer com que ele seja um magistrado que nós gostaríamos de ser. Muitas vezes há um juiz de carreira, mas um juiz de carreira que não tem a vocação de magistrado. De forma que nós temos vários exemplos. E um dos exemplos bons que eu dou é o ministro Aires Brito, que nunca foi magistrado, era um político, era alguém ligado ao PT. Quando vestiu a toga, assumiu a posição de magistrado e fez uma belíssima administração. Acho até que um dos pilares para a construção do mensalão não foi só do relator, que foi o ministro Joaquim Barbosa, e sim do ministro Aires Brito. Eu estou dando o exemplo de não magistrado e que teve um posicionamento fantástico. Eu tive a oportunidade de conviver com o ministro Aires Brito no Conselho Nacional de Justiça e vi a independência, como ele age, e como se um magistrado de carreira fosse, né? De forma que não há uma coerência lógica, não há uma coerência entre ser magistrado e ser também um magistrado de Suprema Corte que saiba lidar com a cúpula do Poder Judiciário. Eu imagino, doutora Eliana. Imagino, doutora Eliana, que a senhora conviveu também com muitos exemplos contrários. Juízes que não se comportaram como tal no Superior Tribunal de Justiça, né? Mas eu não vou lhe causar esse constrangimento. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta a respeito de um que nunca foi juiz, e, aliás, nunca foi nenhum advogado mesmo, no sentido da palavra, porque sempre advogou para o PT e depois para o Lula, que é o doutor Dias Toffoli. O doutor Dias Toffoli teve uma passagem verdadeiramente desastrosa, na minha opinião, a senhora pode discordar, claro, a senhora entende aqui do assunto, pela presidência do Supremo Tribunal Federal, reduzindo o Supremo talvez o seu pior desempenho da história da República, né? E o fato dele ter sido advogado não explica isso só. A senhora
deve ter lido já, a senhora deu uma entrevista brilhante recentemente para a revista Cruzoé, a reportagem especial da revista Cruzoé sobre as relações do ministro Dias Toffoli com o empreiteiro baiano Marcelo Odebrecht. Então, eu queria saber se a senhora leu essa reportagem e se a senhora sabia dessas relações de Dias Toffoli com a Odebrecht. Eu soube através da imprensa, né, que isso foi largamente comentado, até muito cheio de vamos dizer assim, vamos dizer, pessoas que realmente queriam denegrir a imagem do ministro. Mas, efetivamente, o ministro se aproximou muito dos políticos e teve uma atitude muito preocupante na medida em que não sabia efetivamente o que significa ser presidente de um poder como o Poder Judiciário. E isso aí é em razão da sua falta de formação adequada, né? Por exemplo, reunir os poderes para dizer o seguinte: olha, eu quero ser aqui o poder harmônico, para fazer a harmonia entre os poderes. O Poder Judiciário não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Se ele é o poder que faz o controle da legalidade dos atos do executivo e do legislativo, ele não pode ser o amiguinho, o coleguinha. A harmonia é, efetivamente, na convivência que eles possam ter, porque são poderes que têm de ser harmônicos. Mas eles não podem ser coleguinhas a ponto de almoços, reuniões, combinar decisões. Eu nunca vi, na minha vida de 40 anos, este tipo de procedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque a liturgia do cargo, a forma de estrutura do Poder Judiciário não pode se aliar aos demais poderes para dizer o seguinte: nós vamos fazer aqui um grande acordo. Não é possível, isso não existe no Poder Judiciário. Não é pacto, não é o uso da palavra pacto, está equivocado. Isso aí é um conluio, é um acordão. No dia 7 de setembro, o presidente Bolsonaro convidou Dias Toffoli e ele foi para um almoço na casa do almirante Flávio Rocha, e que eu concordo absolutamente com a senhora, da mesma forma que o ministro Gilmar Mendes com o Temer viajando para Portugal, frequentando o Palácio do Jaburu, o convívio do ministro Gilmar Mendes com os tucanos, com o Zé Serra, e depois decisões absurdas, como mandar a defesa do Zé Serra, permitir a defesa do Zé Serra verificar investigações em curso, coisas desse gênero que estão deslustrando o desempenho do judiciário, e que aí eu entro na esperança da senhora. O ministro Luiz Fux nunca foi dado a esses converscotes, né, doutora ministra Eliana Calvão? O ministro Luiz Fux é um magistrado que seguiu a liturgia do cargo, sempre seguiu a liturgia do cargo, de forma que eu entendo que nunca foi ligado a nenhum partido político, né, como magistrado que de forma que ele tem uma formação adequada e um comportamento antecedente à chegada à presidência da Suprema Corte, que faz jus a essa formação, né? Doutora Eliane, a senhora conviveu com muitos personagens dessa operação Esquema com Cifrão S. O Humberto Martins, cujo filho Eduardo Martins é considerado um dos membros do chamado núcleo duro da corrupção, o César Asfor Rocha, outros citados nessa operação. Alguma coisa que houve nessa, que eu chamo de lava-toga de mangas curtas, a surpreendeu? Neumann, eu vou me abster de responder essa pergunta. E você vai me entender.
Naturalmente, eu sou uma mulher tida como corajosa e tal, mas, neste aspecto, o processo está em andamento, foi dada uma denúncia, está se fazendo a apuração de tudo ainda. Eu não gostaria de me manifestar sobre esse esquema. Eu tenho muita ligação com o ministro Humberto Martins, não é por fatos afetivos que eu vou me silenciar, mas eu não gostaria de me pronunciar antes que a justiça se pronuncie. Eu me pronuncio sobre o fato. E que fato é? Estes envolvimentos todos, esse esquema está ligado a uma prática que vem há anos, práticas reiteradas, dentro do Supremo, dentro do Poder Judiciário, de filhos de ministros advogarem, entre aspas, porque não existe advocacia. O que existe é uma campanha de lobby dentro do tribunal, dos tribunais, da Alta Corte da Justiça. A senhora, inclusive, registrou numa brilhante entrevista aos companheiros da Cruzoé que tem muito advogado aí na faixa dos 30 anos, muitos jovens e milionários por conta dessas proximidades, não é isso? Tem caso, por exemplo, no TCU. Quer dizer, isso já vem de antes, a senhora lembrou que antes esse lobby era feito nos gabinetes e agora é feito nas empresas corrupteiras, não é isso? Quer dizer, essa sua entrevista é uma entrevista histórica para a revista Cruzoé e eu gostaria de deixá-la registrada aqui. Quer dizer, que a senhora disse para a revista Cruzoé que tem muito jovem aí sem advogar e ganhando muito dinheiro nisso aí. Mas, voltando às coisas que sobre as quais a senhora pode opinar, a senhora já meditou sobre sobre esse leilão de cargos no Supremo que está sendo anunciado pelo presidente da República? Ele já anunciou que vai colocar o ministro André Mendonça no lugar do decano Celso de Mello, o Jorge Oliveira, que tem 6 anos de advogado, no lugar do Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar no ano que vem, e já prometeu mais vagas que não existem, ao Augusto Aras, ao Marcelo Bretas e ao João Otávio de Noronha. A senhora já viu isso na sua carreira de 40 anos, na Justiça em geral e também na cúpula do Judiciário, esse tipo de discussão antes do tempo do preenchimento do cargo? Os presidentes da República, de um modo geral, eles são mais contidos, falam menos, e sobre isso nunca houve comentários. Os candidatos são muitos, sempre foram. E eu venho de um tribunal que os seus membros todos têm a expectativa de chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Então, todas as vezes que está para abrir uma vaga no Supremo, os ministros do STJ ficam se movimentam muito no sentido de mostrarem que estão candidatos e se aproximarem do presidente da República. O que acontece é que, agora, nessa oportunidade, neste governo, o presidente Bolsonaro ele tem assinado, e é como se ele mostrasse um prêmio a quem melhor servir a ele. É isso que eu vejo. E eu tenho até um amigo que chama isso de caminho de servidão de passagem. É uma verdadeira servidão de passagem, para quem mais servir para ganhar um cargo no Supremo Tribunal Federal. O que é um absurdo dos dois lados. Em primeiro lugar, eu entendo que as pessoas que exercem cargos de Estado, como ministros, por exemplo,
deveriam ter uma quarentena antes de se candidatarem a qualquer cargo outro, em razão justamente dessa possibilidade de prevaricar para chegar ao cargo almejado. Porque isso é uma prevaricação, né? É uma prevaricação. Começa a servir e a imprensa não dispensa a sua dose de vigilância. Tudo que o candidato faz está ligado a pagamento para, desta forma, ser alçado ao cargo de ministro. Isso aí é terrível. O que me fez dizer, em uma entrevista que eu dei, que, dentre todos esses candidatos, o meu candidato é o doutor Jorge Vieira, acho que é Jorge Vieira, porque o Jorge Vieira está na presidência da República servindo ao seu senhor. E aí, se o seu senhor entender de mudar de lugar, tirá-lo da presidência da Casa Civil para botar no Supremo, ele, pelo menos, não está prevaricando. Ele está servindo ao mesmo senhor. Agora, um membro do Ministério Público, um ministro do STJ, fica muito esquisito porque começa a dar decisões para se cacifar e ir para o cargo. Isso é uma verdadeira imoralidade, né? Uma imoralidade. Como é também do outro lado, tá certo? Do presidente que se propõe a isso. É um presidente diferente. É um presidente que fala tudo que vem à cabeça e é um verdadeiro leilão. Ele fica mostrando a possibilidade de alguém que sirva a ele poder alçar o cargo de Supremo Tribunal Federal. Eu acho até que as pessoas são meio ingênuas, porque eu não acredito que seja possível um presidente chegar ao cúmulo de pagar um favor institucional colocando alguém na mais alta cúpula do Poder Judiciário. Mas tudo é possível. Eu já vi tanta coisa diferente que agora eu não me assombro com mais nada, né? Que possa acontecer. Doutora Eliana, o presidente Bolsonaro me lembra Ganga. Ganga era o leiloeiro da minha paróquia. Ele fazia os leilões da festa da paróquia em Uiraúna. Mas eu já escrevi um artigo no Estadão lembrando que o ministro André Mendonça, em matéria de serviços, é o mais completo, porque ele é petista, portanto, ele presta os serviços ao Lula, presta os serviços ao Dias Toffoli, que o promoveu a vida toda na Advocacia Geral, e agora está prestando serviços ao Bolsonaro. E deste ponto de vista, ele traz, inclusive, a origem cristã, porque Jesus Cristo dizia que só se deve servir a um senhor, no caso, é o seu candidato Jorginho Oliveira. Né? Doutora Eliana, a senhora viu a posse do Fux, certo? A senhora assistiu? Parte. Eu achei muito interessante alguns carões que o presidente levou. Primeiro, do Alexandre de Moraes, falando das pressões que o Supremo sofreu. Depois, do Marco Aurélio Mello, lembrando ao Bolsonaro que ele não deve servir só aos eleitores dele. Mas, sobretudo, o do Fux, a respeito das famílias, das vítimas da Covid, e nesse recado que a senhora resolveu muito bem, a favor da Lava Jato e contra a subserviência aos outros poderes. A senhora diria que essa minha leitura está correta ou eu estou viajando na maionese? Não. Os discursos são traduzidos exatamente como você fez. É o que nós estamos vendo e percebendo do entendimento dos ministros. Agora, o que eu achei muito interessante é que o ministro Dias Toffoli, ele sempre, vamos dizer assim, alfinetou o presidente. Mas, no final, ele começou a agradar o presidente. Foi uma mudança, assim, uma virada muito significativa, né? E eu, até agora, não entendi. Talvez a percepção de um jornalista até dê para traduzir isso, porque eu não vi o que mudou na atitude do
ministro Dias Toffoli. Ele alfinetou muito o presidente, muitas atitudes e muitas decisões monocráticas tomadas contra o presidente, mas, ao final, ele considerou o presidente, assim como está considerando o Rodrigo Maia e Alcolumbre, enfim, eles três estavam dentro de uma linha de amenidades do presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, mas agora eu vou lhe dar uma informação. Então, eles são amigos há muito tempo, Bolsonaro e Toffoli. Se conheceram na Amazônia há muitos anos e, desde então, eles tinham afinidade. No entanto, o que existe hoje é que hoje há uma grande corrente chamada bolsolulista, eu que dei esse batido. O Bolsonaro tem o maior interesse em ter Lula como adversário no segundo turno da eleição de 22 e o Lula a mesma coisa. E o Toffoli se acha na posição extraordinária de servir a isso aos dois senhores, pela primeira vez traindo Jesus Cristo, mas ele, na verdade, acho que nunca foi cristão mesmo. Então, o que nós estamos vendo primeiro, uma luta por uma solução melhor para os dois. Os dois acham melhor o outro como adversário, então fazem o possível para não prejudicar o outro. Agora, o principal problema é o adversário, é o rival deles, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que é alguém que eles precisam reduzir a zero e tem feito o possível para criminalizá-lo, para reduzir as chances eleitorais dele, porque, na verdade, é o único candidato. A categoria política não tem mais um candidato e o candidato é o Sérgio Moro e eles querem destruí-lo. A senhora não precisa nem responder se a senhora não quiser, mas a senhora pode talvez até me falar o que é que a senhora acha dessa campanha contra o Sérgio Moro depois que ele saiu do Ministério da Justiça. Se a senhora acha também que ele fez bem em ir para o Ministério. Olha, eu entendi, eu acompanho a vida do doutor Sérgio Moro há muitos anos, eu o conheço o caráter do doutor Sérgio Moro, entendi perfeitamente porque ele saiu da magistratura para se alocar os seus serviços ao Poder Executivo. Eu vi com muita surpresa quando ele rompeu com o presidente. Com muita surpresa, não. Eu vi com tristeza a saída dele do governo. Eu entendo o seguinte: o juiz Sérgio Moro já tinha considerado findo o trabalho dele na Lava Jato. Já estava consolidada, a Lava Jato estava consolidada, estava dentro de um ritmo muito bom, embora a figura dele como magistrado começasse a sofrer alguns reveses no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Gilmar Mendes é um ferrenho, vamos dizer assim, combativo, inimigo do Sérgio Moro. Então, e isso aí ele nunca me contou, é a minha percepção de espectadora política, de magistrada, de conhecedora do Sérgio Moro. De forma que o juiz Sérgio Moro verificou o seguinte: a minha tarefa dentro da Lava Jato já está completa. Eu não tenho mais nada a fazer, já entrego a Lava Jato consolidada. Qualquer outro magistrado de boa cepa pode dar continuidade a isso. E eu vou fazer aquilo que os italianos sempre me recomendaram, porque todos os italianos diziam todas as vezes que vinham ao Brasil: cuidado com o que vocês estão fazendo, porque na Itália foi assim. A operação Mãos Limpas foi estraçalhada em razão da interferência política, porque politicamente se desmoralizou os investigadores. Isso aconteceu na Itália. E o ministro Sérgio Moro teve a ilusão de que ele poderia, dentro do Executivo, barrar justamente esta destruição da Operação Lava Jato, enfatizando e se fortalecendo como ministro
para, desta forma, ele amparar politicamente a Operação Lava Jato. Esse foi o grande projeto. E eu sempre disse, esse é o grande projeto do juiz Sérgio Moro. Não é ser ministro do Supremo. Ele, no Supremo sozinho, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar acuado em uma turma que está contra ele. O grande projeto era ele conseguir politicamente fortalecer a Operação Lava Jato. Poderia fortalecer? Poderia. Ele estava certo naquele momento? Estava. Ele só não contou com a grande virada que foi dada pelo presidente da República. Porque o presidente da República começou a ter o entendimento seguinte: ele precisava se fortalecer politicamente, que ele estava muito fragilizado. E, para isto, ele precisava atender a quem? Ao Centrão. Quem é o inimigo número 1 do Centrão? Sérgio Moro. Ele precisava se desfazer de Sérgio Moro a qualquer preço. E ele foi, aos poucos, minando a posição de Sérgio Moro. Só não vê isso quem não quer. Ele, devagarzinho, ele foi tirando, devagarzinho, ele foi desautorizando o Sérgio Moro, foi levando o Sérgio Moro para algumas posições extremamente constrangedoras, como vestir uma camisa do Flamengo num jogo de futebol, uma coisa esquisita para um homem que foi magistrado e que o magistrado tem uma postura diferente, muito diferente de um político, né? Então, eu inclusive, que estive numa campanha eleitoral como candidata, eu vi a dificuldade que eu tinha com uma formação de magistrada até para falar, porque o magistrado fala depois de se preparar sobre o assunto sobre o qual vai falar. E quando eu ia para um palanque, eu dizia assim, mas eu vou falar o quê? Qual é o discurso para estas pessoas que estão me ouvindo? Fale qualquer coisa. Então, o magistrado não sabe falar qualquer coisa. Ele se prepara para falar aquilo sobre o qual a plateia está esperando ouvir. Então, essa dificuldade do magistrado, Sérgio Moro teve, né? Ele tinha dificuldade de fazer certas coisas, como, por exemplo, ir para um campo de futebol e vestir uma camisa do Flamengo e ficar lá com os braços para cima. Então, tudo isso foi desgastando e o presidente se aproveitando desse desgaste. Depois, o entendimento do ministro Sérgio Moro foi de ataque às questões, como se dizia, como ele sempre disse, não vou atacar as consequências, porque distribuição de drogas no morro é consequência. Eu vou atacar o quê? Eu vou atacar as causas da chegada do tráfico ao morro. Então, eu vou começar a combater o quê? Tráfico de armas pesadas, não é? E, ainda mais, a questão das milícias no Rio de Janeiro. Né? E a senhora tocou no ponto. E, no momento que ele começou a fazer essa devassa das milícias, que ninguém nunca fez, chegou na milícia, aí não houve mais salvação. Né? As milícias são muito fortes, têm as suas representações no parlamento, não é? E isso é um pecado mortal. Ele se tornou um inimigo número 1 para as pretensões políticas do presidente da República, que é a reeleição. Esse foi a tirada dele. Doutora Eliana, a senhora não me deu entrevista, a senhora me deu uma aula. Todos nós estamos muito felizes com a senhora. Nosso tempo acabou, mas eu quero agradecê-la profundamente por todo este tempo magnífico que nós tivemos bebendo a sua sabedoria, a sua experiência. Quem sou eu para dar uma aula a um homem que tem vida pública há muitos anos e sabe das coisas, porque os jornalistas sabem das coisas em primeira mão. Obrigado e até mais, doutora Eliana. Um prazer estar com a senhora. Tá.